Está no ar mais uma edição do programa Grandes Julgamentos do STF. Você vai ver hoje um julgamento que colocou um ponto final no impasse jurídico que já se arrastava há muitos anos em São Paulo. Depois de uma audiência pública e de ouvir especialistas contra e a favor, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os limites de radiação dos campos eletromagnéticos devem seguir os parâmetros exigidos pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. De um lado, os possíveis riscos e a aplicação do princípio da precaução. Elas têm alta tensão e causa câncer, causa leucemia infantil. O que está em jogo são a vida e a saúde humanas. Do outro, a falta de estudos científicos que comprovem danos à saúde ou ao meio ambiente. Não existe no Brasil e no mundo nenhuma pesquisa que aponta relação direta ou causal entre campos eletromagnéticos e câncer. O medo tem um papel muito importante na vida, mas o medo também pode ser paralisante. Além dos debates jurídicos em torno desse assunto, você vai ver no programa os possíveis impactos da radiação e como funciona a regulamentação do setor elétrico no país. As radiações são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com uma determinada velocidade. Elas têm energia, carga elétrica e magnética. Para entender melhor o assunto, nossa equipe conversou com um doutor em física da Universidade de Brasília. Exemplos de radiação eletromagnética, a luz visível, o raio-x. Outro exemplo, a gente tem a radiação de micro-ondas. Exemplo de uma radiação eletromagnética de alta frequência, raios gama. Exemplo de uma radiação de baixa frequência, por exemplo, o infravermelho. Radiação de infravermelho é aquela mesma radiação usada no controle remoto para mudar de canal. Então, você pode apertar esse controle na sua mão, você não vai sentir nada. Mas se você ficar com a mão no sol, por exemplo, você vai sentir o aquecimento devido a todo o espectro eletromagnético que vem do sol. Além daquelas radiações não ionizantes, que são as mais conhecidas e praticamente inofensivas, tem aquelas que vêm das linhas de transmissão de energia, justamente a que motivou um longo debate no plenário do Supremo. Esse campo eletromagnético ele é concentrado em torno dessa linha de transmissão. Quando você afasta dessa linha de transmissão, por exemplo, 5 metros, 10 metros, esse campo já decai muito rapidamente, ou seja, abaixo, no topo da linha, na base da linha de transmissão, você já não verifica quase nada de campo elétrico nem de campo magnético. Se você tiver a 1 metro, você tem uma intensidade 1, mas se você tiver 2 metros, você já tem uma intensidade de 1/4. E foi justamente a intensidade da radiação o ponto levantado por duas associações de moradores de São Paulo. O caso foi parar na Justiça. As duas associações entraram com ação em 2001 no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que a alta frequência das torres de transmissão de energia que estavam instaladas próximas à área residencial traria danos irreversíveis à saúde dos moradores. O eletricista tem roupas especiais, ele tem luvas, ele tem tudo para fazer o trabalho dele. Ele tem roupas de chumbo, toda uma proteção. A população não. Um idoso que mora do lado da linha de transmissão recebe essa radiação 24 horas por dia. Ele não tem como escolher sair de lá. Esse caso veio parar no Supremo porque a Eletropaulo perdeu a causa para aquelas duas associações de moradores que entraram com ação na Justiça contra ela. A empresa paulista recorreu de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que tinha sido favorável aos argumentos dos moradores. As duas associações dos bairros paulistas, City Boa Sava e Altos dos Pinheiros, ajuizaram ações para obrigar a Eletropaulo a adequar o limite de 1 microtesla para a emissão de radiação, padrão de segurança adotado pela Suíça. O país europeu fixou limites baixos de radiação, preocupado com os efeitos à saúde e ao meio ambiente. Aqui no Brasil, o limite legal não é tão rigoroso, mas segue a orientação da Organização Mundial da Saúde.
A opinião estabelecida pela Organização Mundial da Saúde por meio da sua Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer costuma classificar, né, os campos eletromagnéticos no grupo 2B. O que é o grupo 2B? É que até agora nós não chegamos a nenhum resultado conclusivo acerca dessa relação causal que existiria. O argumento do advogado da Eletropaulo, a empresa que fornece energia elétrica à capital paulista, é compartilhado pelo físico da UNB. Todo mundo está exposto a campo elétrico e campo magnético. Seja produzido pela tomada da sua casa, seja produzida pelo seu micro-ondas, seja produzida pela sua televisão, seja produzida pelo seu celular. E nem por isso a gente é prejudicado pela presença desse campo magnético. O campo elétrico ele não é cumulativo, igual, por exemplo, chumbo. Né? Se você entrar em contato com o metal pesado, ele fica exposto. O campo magnético não, você entra em contato com ele, então você fica na presença, porque quando você sai, você não está mais na presença do campo elétrico. O doutor nessa área esclarece que as normas da OMS, a Organização Mundial da Saúde, garantem a segurança de quem está exposto à radiação. A Organização Mundial da Saúde sugere que a exposição de campo magnético, por exemplo, seja da ordem de 500 microtesla. Tesla é a unidade de campo magnético. Nas linhas de transição, geralmente é da ordem de 5 microtesla. Então veja a diferença de exposição entre o limiar de prejudicial à saúde e o que existe efetivamente a 30 metros, 20 metros de uma linha de transmissão. E diante de questões tão técnicas sobre o assunto, o relator do recurso extraordinário da Eletropaulo, o ministro Dias Toffoli, resolveu convocar uma audiência pública com o objetivo de ouvir especialistas na área, contra e a favor. A audiência pública foi realizada em março de 2013. Em 3 dias de debates, a audiência pública reuniu 21 especialistas, entre técnicos de energia, engenharia, saúde pública e meio ambiente. Existe a necessidade de tomar medidas preventivas que realmente possam garantir a proteção e a saúde do trabalhador. O próprio uso e ocupação do solo urbano é um tema importante e associado a essa discussão dos campos eletromagnéticos. Depois da audiência pública, o julgamento teve início no último mês, em junho. Nas sustentações orais das defesas contra e a favor, o advogado da Eletropaulo disse que se a decisão da Justiça de São Paulo fosse mantida pelo Supremo, provocaria um rombo nas contas do Estado. A companhia precisaria adaptar as torres de alta tensão ou cavar túneis, por onde passaria a fiação elétrica. O custo estimado seria de 10 bilhões de reais. O advogado da empresa também ressaltou a falta de comprovação dos possíveis riscos à saúde. No caso concreto, não é objeto específico do RE saber se campos eletromagnéticos causam ou não câncer. O objeto específico do recurso extraordinário é saber se o país e se a OMS, já que nós adotamos os parâmetros científicos no Brasil da OMS, saber se o país e a OMS atuam institucionalmente e normativamente de maneira adequada, de maneira diligente, zelosa em relação a essa temática, diante dos dados científicos disponíveis. Os argumentos foram rebatidos pelo advogado que representou as 2 associações de moradores de bairros paulistas. Ele afirmou que pesquisas nacionais comprovam os impactos negativos da radiação. A pedido da Eletrobras já se realizavam pesquisas nesse sentido que comprovaram o maior risco de câncer entre os eletricitários. O segundo ponto é que a Organização Mundial de Saúde não tem manifestação única sobre câncer. Então, a mesma entidade que diz que em alguns casos não existem danos, ela também reconhece a existência de riscos, tanto que ela limita a 30 minutos. A secretária-geral do Contencioso da AGU, Advocacia Geral da União, defendeu que a lei adota normas rígidas de segurança. Ela também falou do princípio da precaução. Diante de um quadro de incerteza científica, é preciso que se aplique ou não o princípio da precaução? Sim, para a União tem que se aplicar o princípio da precaução. Porém, o princípio da precaução na sua justa medida, equilibrando-se, sim, todas as medidas necessárias
para se evitar um possível perigo que no futuro pode vir efetivamente a ser comprovado diante de novos estudos, com, obviamente, outros valores que são igualmente protegidos pela Constituição Federal. Por maioria de votos, o Supremo reformou decisão do TJ paulista e atendeu, assim, aos apelos da Eletropaulo. Isso significa, na prática, que a empresa não terá mais que fazer mudanças na rede de distribuição elétrica, como havia determinado o TJ paulista. A decisão ganhou a repercussão geral e deverá ser seguida por outras instâncias do Poder Judiciário. A seguir, no próximo bloco, você vai ver como votou cada ministro durante o julgamento deste recurso extraordinário. Até já! Os limites fixados em lei sobre a radiação de linhas elétricas. O programa de hoje apresenta um julgamento que analisou um recurso da Eletropaulo. A empresa queria reverter uma decisão que determinou a retirada de redes de transmissão de energia que ficavam próximas a bairros paulistas. Mas como o Supremo não enxergou nenhuma ligação entre a proximidade dessas torres de transmissão com possíveis danos à saúde dos moradores, o STF, por maioria, deu ganho de causa à Eletropaulo. Foram 6 votos contra 4. A Corte reconheceu que os estudos científicos não comprovam que a exposição humana aos campos eletromagnéticos está relacionada à maior incidência de câncer. O relator do recurso extraordinário da Eletropaulo foi o ministro Dias Toffoli. Foram adotadas pelo Estado brasileiro, nos termos da norma constitucional, as necessárias cautelas, pautadas pelo princípio constitucional da precaução. E tendo em vista que nosso regime jurídico se encontra pautado de acordo com os parâmetros de segurança reconhecidos internacionalmente, não há razão suficiente que justifique a manutenção da decisão atacada. Durante esse julgamento, em vários momentos, os ministros do Supremo falaram sobre o princípio da precaução. Esse é um princípio no direito que avalia o nexo entre a ação e os eventuais danos irreversíveis à saúde ou ao meio ambiente. O princípio da precaução, ele surge na ideia de você, diante de uma novidade, como ainda não tem todas as consequências daquela novidade, então você vai ter uma precaução na utilização daquilo ali, né, para saber se atinge ou não atinge o meio ambiente e as pessoas que estão nele inseridas. Então tem que ter cuidado. Tudo que vai ser colocado no meio ambiente, eu preciso saber quais as consequências. Se eu não tenho essas informações, então eu não devo utilizar aquilo que é o novo, aquilo que está vindo aí. O princípio da precaução foi abordado primeiro pelo relator Dias Toffoli, que pediu cautela em relação à sua utilização. Assim como os demais princípios, o da precaução também não é absoluto. E o exagero em sua aplicação tem gerado reclamações, não só na comunidade europeia, mas em todo o mundo. Esse princípio não consiste em uma politização da ciência, tampouco na aceitação de um nível zero de risco, mas sim um parâmetro para a atuação quando a ciência apontar para determinado nível de incerteza. Por sua vez, a Organização Mundial da Saúde realizou e participou de diversos debates sobre o conteúdo desse princípio. Ao final, esses elementos foram esquematizados nas diretrizes para o desenvolvimento de medidas preventivas em áreas de incerteza científica. Penso que dificilmente existirá um produto ou serviço que possa estar livre de toda ou qualquer margem de risco à saúde, ou conforme o caso ao meio ambiente. Para a ciência, inclusive, não existe um contexto amplo, um nível de risco igual a zero, pois, como já advertido por Gerd Winter, os riscos não podem ser excluídos na medida em que sempre permanece a probabilidade de um dano menor, ou seja, os riscos sempre existirão. O ministro Dias Toffoli foi acompanhado pela maioria, mas a divergência foi aberta com o voto do ministro Edson Fachin. Fachin foi favorável ao TJ de São Paulo
e as duas associações de moradores de bairros paulistas. Ele entendeu que no campo jurídico, diante de dúvidas, não é correto arriscar. Talvez a certeza que até esse momento aqui tenhamos é da existência de dúvida sobre a matéria. Quiçá a única certeza, em meu modo de ver, inclusive diante da louvável e oportuna audiência pública realizada, é a existência da dúvida. E na percepção que tenho, a prevenção e a reparação são fenômenos jurídicos que estão no campo dessa certeza. Já no campo da dúvida, e obviamente há de ser uma dúvida legítima, não pode ser, por evidente, uma incerteza trivial, está aí localizado o campo da precaução. O princípio da precaução, como observado no voto do relator e agora pelo ministro Fachin, trabalha precisamente sobre a incerteza científica sobre determinadas matérias. E a incerteza, naturalmente, provoca medo nas pessoas em geral. O medo tem um papel muito importante na vida. O primeiro deles é nos manter vivos. Mas o medo também pode ser paralisante. Quer dizer, viver envolve, não apenas é muito perigoso, diria a ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, como também envolve a assunção, eu diria, de determinados riscos. Eu me convenci, ao ver o acórdão de origem e o voto do eminente ministro Dias Toffoli, que no voto de Sua Excelência se percorre o que eu chamaria um caminho do meio. Esta posição de cautela excessiva, sem comprovação de riscos, pode impor ônus excessivos à democratização do acesso à energia e às demandas do desenvolvimento nacional. E a partir daí, os ministros do Supremo se dividiram. Parte acolheu o recurso apresentado pela Eletropaulo. Outros ministros seguiram a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin e entenderam que, diante de dúvidas que colocam em risco a saúde da coletividade, o melhor mesmo seria aplicar o princípio da precaução. Os ministros que entenderam que não deve ter essas redes, falaram assim, bom, como a gente ainda não tem esse quantitativo todo de pesquisa, por precaução eu devo proteger o meio ambiente e as pessoas. Os outros ministros se posicionaram no sentido contrário. Poxa, mas já são mais de 20 anos que a gente tem esse sistema, né? Então já deveria ter apontado ou aparecido alguma coisa que demonstrasse que efetivamente teria essa consequência. No caso, a dúvida científica ou a ausência de certeza científica é o que embasa o princípio da precaução. Se o princípio da precaução é que foi acionado para efeito de deferimento dos pleitos, não me parece, com o maior respeito, que eu possa concluir no sentido do provimento ao recurso. E esse aspecto que é primordial, a falta de evidência científica. Nós hoje vivemos num estado constitucional ambiental, mas que não pode ser um estado absoluto a ponto de impedir as outras atividades. E o que nós verificamos aqui? Primeiro, a premissa da legalidade. Quer dizer, o julgamento foi realizado muito antes da data de hoje. Já em 2009 havia uma lei nacional que previa métodos de precaução e que obtinha a chancela transnacional. A nossa deferência ou tem que ser para aquelas políticas eleitas pela agência regulatória ou pela deferência ao legislador que adotou os critérios da regulação. Porque o judiciário não vai agora aqui aferir, à luz de princípios abstratos, onde está a melhor ou a menor precaução. Assistindo ao que aconteceu, aos esclarecimentos que foram postos na audiência pública, eu fiquei com o encaminhamento no sentido, com a devida vênia da divergência do ministro relator, pela circunstância de que, como sobreveio uma legislação que considerou a precaução e que fixou, portanto, os parâmetros, a mudança disso significaria uma substituição da opção legislativa que levou em consideração o princípio da precaução
pela decisão judicial, que então teria adotado outro critério, sendo que não há comprovação de que a lei teria errado. Faz-se em jogo a precaução. E ouvi aqui que devemos ter até mesmo, no tocante a esse instituto, a esse princípio, prudência. Mas não devemos ter timidez. O embate retratado neste processo, reconheço, presidente, é um embate desequilibrado. Porque, de um lado, nós temos o poder econômico e, de outro lado, nós temos a população. Nós temos, posso dizer, pessoas que não são afortunadas. Os estudos, disse Naline, são contundentes, ainda que não se tenha demonstrado um mecanismo relacional entre a ocorrência do câncer em seres humanos e o campo eletromagnético, sabe-se que inofensivo este não é. O que está em jogo neste litígio são a vida e a saúde humanas. A humanidade não pode correr o risco de percorrer veredas ignoradas e depois constatar, quando já muito tarde, que estava errada. Daí a necessidade de reger-se a solução da controvérsia pelo princípio da precaução. O Supremo determinou que até a comprovação científica dos efeitos dos campos eletromagnéticos na saúde da população deverão ser adotados os critérios de proteção incluídos na Lei 11.934 de 2009. Essa lei segue os parâmetros de segurança fixados pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Verificado. E isso tem acontecido mais frequentemente do que nós imaginamos. Que os dados eventualmente fixados, os dados científicos que foram incorporados pela legislação, já estão ultrapassados, já se revelam obsoletos. Claro, vamos estar diante de um fenômeno de inconstitucionalização dessa norma. No próximo bloco, você vai ver que mesmo com a decisão, o Supremo declarou apoio à continuidade das pesquisas sobre os impactos da radiação de campos eletromagnéticos na saúde da população e ao meio ambiente. Até já! Estamos de volta com o programa que hoje apresenta um julgamento que avaliou as redes de transmissão de energia e os eventuais impactos à saúde da população. Nesse caso, a Eletropaulo entrou com um recurso extraordinário que foi aceito por maioria no plenário do Supremo. Mas é bom deixar claro que os ministros ressaltaram que se ao longo dos anos pesquisas científicas comprovarem alguma novidade nessa área, o Judiciário poderá rever o seu posicionamento e as empresas transmissoras de energia elétrica deverão se adaptar a eventuais mudanças. A qualquer tempo, esse processo ou esse tema pode ser revisto. O que eu acho interessante é que com esses estudos que estão sendo feitos, vem novas informações. E aí, em razão dessas novas informações, eu vou ter como embasar melhor o meu pedido. Se existir algum estudo conclusivo, sim, deve-se, não importa o preço. Porque a vida humana é muito mais preciosa do que uma linha de transmissão. Agora, se não existe, não compensa, porque para você bloquear um campo elétrico magnético, uma linha de transmissão, você tem que criar uma estrutura que custa muito caro. Mas se eu tenho um novo elemento, um novo dado, uma nova pesquisa que comprove que há esses danos efetivos ao meio ambiente,
isso pode ser revisto. Por mais que a gente observa que radiação de baixa energia ou baixa frequência não causa efeito biológico, mas os estudos devem continuar para que possa efetivamente dar uma conclusão, pelo menos daqui a 100, 50 anos. Obviamente, se esse conhecimento científico produzir resultados importantes no futuro, nada impede que a sentença que hoje se profere sobre a legitimidade constitucional dessas normas possa ser modificada. O doutor em física, que tem um estudo na área de campos eletromagnéticos, ressalta a importância da decisão do Supremo diante de um impasse jurídico que já durava mais de uma década. Primeiro, por causa dos estudos científicos, embasado em estudos científicos, não embasado em opinião, e embasado em economia. Porque se a Eletropaulo, por exemplo, troca as suas linhas de transmissão ou cria alguma coisa, quem paga é o consumidor. Né? A questão porque é uma concessão pública, a questão o Supremo poderia expor o consumidor a esse tipo de consumo, né? Essa é a questão. Não faz sentido. Não faz sentido se não existe um estudo conclusivo a respeito de efeitos nocivos desse campo eletromagnético. E assim nós terminamos mais esta edição. Lembrando que se você quer rever este ou outros programas, é só acessar tvjustiça.jus.br e procurar o link do Grandes Julgamentos do STF. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.